Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo no mercado do boi, mas entendendo o que pode acontecer, principalmente daqui para frente. Teoricamente, a gente está entrando num momento crítico de preços, onde a gente tem aí uma piora da qualidade das pastagens e isso pode, de alguma forma, trazer mais oferta para o mercado, pressionando cotações. No entanto, o que a gente vai conversar agora é de uma possível mudança nessa expectativa. E quem traz mais detalhes para a gente é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Já está o Caio aqui com a gente. Caio, será que a gente já está perto de um fundo de poço aí de preços e não vamos ver uma pressão tão intensa até lá maio, junho, sei lá, enfim, nesse finalzinho de safra? O que que você está vendo de diferente aí no mercado? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Alexander, tudo bom? Boa tarde, né? Meio-dia e 6 já, boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes, sempre satisfação estar falando aí com vocês, Notícias Agrícolas. Bom, Alexander, eu acho que a gente teve dois eventos ao longo de 2024 que pode ter dado uma leve mudança aí nesse gargalo que seria a safra aí para 2024, uma safra que a gente vem alertando, né, que todo mundo que fala aí um pouco sobre boi, que tem um pouco de opinião formada aí sobre o boi, fala sobre o perigo dessa safra 2024. A gente aqui da Cross, aqui, com auxílio do aplicativo AgroBrasil, a gente veio medindo mesmo já desde novembro. A oferta estava muito grande, uma oferta já de pasto, por mais que as chuvas estavam fracas. Então a gente conseguiu antecipar um pouco desse movimento de queda, muito em cima, é óbvio. Eu só tenho aqui a agradecer quem registra, quem usa o aplicativo AgroBrasil ali para registrar os seus negócios, que é em cima desses registros, desse banco de dados que esses registros acontecem, que a gente consegue ter um pouco mais de norte, né? E isso é para todo mundo que está ali dentro. Então, assim, são dois eventos que a gente aponta aí para dentro de 2024, que pode ter dado uma diluída ou pode ter mudado um pouco essa dinâmica para a grande safra aí de 2024, que acontece em algum momento entre abril e junho, aí, né? Pode ser um pico aí para maio, ser mais comum. O primeiro evento foi o El Niño, né, que trouxe um primeiro trimestre muito ruim de chuva. Então a gente pode, o Brasil, essa safra do boi, ela pode ter começado a sair muito de forma um pouco mais antecipada, né, ou de forma um pouco mais diluída ao longo do trimestre, né, ao longo desse primeiro trimestre. Essa safra pode ter começado a sair já, pode ser que ela não afunile tanto aí entre maio e junho, ou entre abril, maio e junho. Esse seria o primeiro. E não tão menos importante que esse primeiro são essas novas habilitações, esse grande volume de novas habilitações que aconteceram recentemente para novas plantas aí, né, indústrias frigoríficas. Esse segundo ponto a gente pode falar um pouco mais. O primeiro ponto é um pouco mais de clima, tem mais a ver com Deus e tem mais a ver com situação de pastagem de cada uma e caixa. Agora, o segundo ponto, que seriam essas novas habilitações, ela traz uma dinâmica muito diferente de curto a médio prazo para dentro do ambiente, refletindo de forma bem pontual dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado esse formador de preço, é muito importante que São Paulo abaixe preço para que todos os estados acompanhem, é muito importante também que São Paulo suba preço para que todos os outros estados acompanhem. Querendo ou não, São Paulo é o estado formador de preço. Alguns gostos ou desgostos, mas essa é a realidade que existe hoje no mercado. Então, São Paulo é o formador de preço. E uma vez que você vê que São Paulo pode ter criado um chão, um piso, muito em cima dessas novas habilitações, nós vamos falar aqui um pouco porquê dessa ideia, desse contexto, né, a gente pode ter chegado realmente num limitador de baixa, né? A gente tem estados que fazem divisa com o estado de São Paulo, como o estado do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos quase que triplicado a capacidade de abate, ou multiplicado por 4, ou multiplicado por 5, não fiz muito bem essa conta, mas assim, a gente mais do que triplicou a capacidade de abate para se exportar com plantas habilitadas, por exemplo, né, para exportar para a China. E aonde que isso reflete para dentro do estado de São Paulo? Por exemplo, usando São MS como exemplo.
A gente vai pegar uma planta, uma indústria, por exemplo, como JBS. JBS tem tinham duas plantas habilitadas dentro do estado de São Paulo e 0 habilitada dentro do Mato Grosso do Sul. Então, para ele suprir essa capacidade, para ele suprir essa demanda, MS chegar, JBS dentro do estado de São Paulo, em alguma planta, chegava a fazer duplo turno, né? Turno duplo de abate, para poder suprir. E deixava plantas super grandes aí dentro do Mato Grosso do Sul, subdimensionadas em capacidade de abate. Uma vez que essas habilitações aconteceram, pega, por exemplo, uma planta, a maior planta deles, acho que se eu não me engano, é uma das maiores plantas que a gente tem dentro do Brasil em capacidade de abate, uma das plantas ali em Campo Grande, JBS, ela pode abater só ela 2.500 animais. Então, da noite para o dia, uma única planta dentro do Mato Grosso do Sul supre a demanda ou supre a necessidade de abate de toda a planta, de toda a capacidade que ele tinha, por exemplo, usando o JBS como exemplo, que é a maior indústria, para dentro do estado de São Paulo. Então, em algum momento, isso é uma ideia que eu tenho, que eu carrego, isso não estou falando pelo nome do JBS, por nome de qualquer uma empresa, né? Cada empresa tem a sua dinâmica, mas eu imagino que isso deve acontecer, que em algum momento as indústrias vão começar a arbitrar essa diferença. Não há porquê um boi que é habilitado, um boi que tem condição de ser abatido no Mato Grosso do Sul, numa planta habilitada China, vale menos do que um boi aqui dentro do estado de São Paulo. Uma vez que você desossa e coloca ele numa embalagem para mandar para a China, o custo de onde ele está sendo adquirido é a grande diferencial. Então, assim, a partir do momento que você tem um preço mais barato lá no Mato Grosso do Sul, em algum momento essas indústrias vão arbitrar essa diferença. Essas plantas que estão subdimensionadas vão passar a ser plantas que vão abater mais full, mais cheia. As plantas aqui dentro do estado de São Paulo, que são plantas que precisam fazer 2 turnos para poder pegar essa boca aí, que é a exportação para a China, elevando o seu custo de produção, uma hora ou outra elas vão deixar de fazer isso, esse processo vai parar de existir. Então, em algum momento esse diferencial de base vai sumir. Estou falando para dentro do estado do Mato Grosso do Sul como exemplo, mas o mesmo provavelmente vai acontecer no MT. O mesmo provavelmente vai acontecer no Goiás, o mesmo provavelmente vai acontecer em Minas, principalmente nesses estados que fazem divisa com São Paulo. Então, em algum momento, esse diferencial de base deve sumir. A partir do momento que esse diferencial de base some, São Paulo não fica mais barato que os outros estados. Então, se eu acho que os outros estados sobem, e isso é uma opinião minha, por conta dessas novas habilitações, em algum momento o estado de São Paulo para de cair. O estado de São Paulo, como é o formador de preço que eu falei no começo da reportagem, não vai ficar abaixo dos outros estados. Então, acho que a curto prazo, de média a curto prazo, é ruim para o confinador aqui dentro do estado de São Paulo, tá? Porque São Paulo não tem vaca para produzir carcaça para terminar. Então, essa carcaça que é terminada aqui dentro do estado de São Paulo, ela é oriunda de algum outro estado. A partir do momento que você tem os outros estados fechando o diferencial de base para dentro do estado de São Paulo, você tem essas carcaças também parando de pular para dentro do estado de São Paulo. Então, assim, a vida não deve ficar muito fácil para quem confina aqui dentro do estado de São Paulo, mas facilita muito a vida de quem está nos outros estados e vinha sofrendo com baixa, né? Muito bem. Então, tudo isso para a gente entender que talvez a pressão sobre os preços, que é comum acontecer nesse final de safra, não aconteça, ou pelo menos não tenha a maior ou grande intensidade como costuma acontecer, certo, Caio? Estamos falando hoje de um boi em São Paulo na casa dos 230, é isso? É, isso aí. A gente perdeu muito preço, né, Alexandre? Então, assim, não é que o boi não vai parar, não é que o boi não caiu, o boi caiu demais. A gente virou o ano num boi 250, 255, de lá para cá o boi só caiu. Estamos falando de 20, 25 reais de baixo. Hoje o estado de São Paulo trabalha com tentativas de compra a 225, negócios efetivados com bom volume a 230 e tentativas de venda a 235. O 235 não acontece, ou pelo menos não vejo mais registro dentro do aplicativo AgroBrasil, a gente não enxerga mais esse tipo de registro.
Os 230 a gente vê efetivar muito mais nesse ambiente voltado para o mercado China, tanto à vista como a prazo, e a gente vê muitas tentativas e poucos negócios acontecendo de 225. Então eu colocaria uma média num boi entre a prazo e a vista de 230, ainda com uma escala muito folgada, principalmente quando você olha a escala das grandes indústrias. Muito bem. Daí então vamos entender os detalhes desses dois motivos. Quando você fala de uma safra diluída, eu trago para a nossa discussão o aumento do abate no primeiro bimestre, né, nos primeiros 2 meses do ano, que chegou aí próximo de 30%. Não é só volume de animal maior por conta do ciclo pecuário. Você acha que já é a participação dos animais que, de alguma forma, ao longo da safra seriam colocados no mercado? É uma antecipação desses animais, esse aumento de abate de 28%, quase 30%, Caio? Pode ser, Alexandre, pode ser. Isso tem muito a ver com o clima, né? Tem a ver com o El Niño. Então, pode ser que a gente não mantenha esse ímpeto tão crescente aí em ganhos de abate. Pode ser que isso aí o tempo que vai nos falar, né? A segunda pontuação que eu faço sobre o ambiente China e essas novas habilitações é uma pontuação que eu acho que assim, eu falo com um pouco mais de razão, ligando os pontos, o que deve acontecer por conta de caixa, por conta de maior dinâmica, de melhor eficiência nas indústrias. Eu acho que a grande indústria vai tentar arbitrar esse diferencial. Já o primeiro ponto, que seria o El Niño, ele é muito pontual, ele é regional, ele pode ter regiões que choveram mais, regiões que choveram menos, regiões que estavam muito mais apertadas de pasto, precisaram soltar. Eu acho que o primeiro trimestre, essa elevação nos recordes de abate pode ser que não se perdure de agora até maio. Pode ser que isso aí diminua um pouco, justamente porque o pessoal precisou se antecipar, né? O pessoal precisou antecipar para ter uma reserva de pasto, né? Não conseguia ficar com esse animal dentro no pisoteio, sabendo que a chuva não vinha, que a chuva estava se atrasando, Então, se o pessoal não tem um alívio de pasto nesse primeiro trimestre, ele entra com perigo do animal morrer de fome aí, de maio para frente, né, que é o período da seca, né? Ô Caio, esse raciocínio vale para as fêmeas também? Vale para a fêmea também. Ou seja, teremos menor participação ou poderemos ver menor participação de fêmeas nas escalas de abate à medida que os meses vão passando. Menor participação não, mas talvez menor volume, talvez a participação fique igual, né? Nós ainda estamos tendo descarte de fêmea, né? Mas pode ser que o volume, que a gente não tenha esse volume tão expressivo como nós tivemos nesse primeiro trimestre. Muito bem. Então vamos... total, não só fêmea, né? Tá. Vamos então para a questão das habilitações. Quando a gente fala aí dessas habilitações, você explicou muito bem o fato de o frigorífico habilitado para a China não tem mais por que fazer esse trabalho em São Paulo, sendo que ele tem aí o potencial, a possibilidade de fazer nos estados que tem habilitação ali. Isso vai, de alguma forma, concorrer ali naquele estado com o valor, e isso vai dar qualidade de preço para esses animais nesses estados, no final das contas, Caio, é isso? Se China permitir, em termos de preço, e se a oferta for aquém do esperado, com certeza nós temos alta. Né? Com certeza nós temos alta. O problema, assim, existem muitos estados que não estão preparados a ofertar esse animal, né? Você pega um estado igual o estado da Rondônia, você pega talvez o Pará, são estados que historicamente ofertam muito animal de pasto. Se você historicamente oferta animal de pasto, esse animal acaba estourando na dentição e na cronologia dentária e na idade do papel ali do GTA, que seria acima de 30 meses, 36 meses, então, de 30 meses. Então, se às vezes você não tem essa mercadoria preparada, então não adianta você subir o preço lá de 0 para 1.000, você não vai achar, a quantidade de boi é o mesmo. Então, assim, eu acho que é por isso que nós não vimos grandes ralis de altas de preço nesses lugares. Uma é que a China vem baixando o preço. A China ela veio com um preço até o primeiro bimestre
que eram provavelmente contratos fechados até o final do ano, comecinho do ano desse ano, ou final do ano passado, ou começo desse ano, que eram contratos fechados entre 4.500 e 4.400, e agora esses novos contratos, a China está tentando comprar boi de 4.200, 4.300, até 4.100, e está muito a par e passo com o mercado interno vem sofrendo. Nós estamos falando de um boi casado de R$15, ou seja, R$225, o cara apura aí na carne para dentro do estado de São Paulo. Então, assim, depende muito desse contexto, de qual a necessidade, qual o preço que a China vai estar pagando, mas de modo geral, na minha cabeça, a indústria deve arbitrar essa diferença de preço. Se ela está comprando um boi hoje que dá para encaixar a China a 210, 215 em Goiás, e está tendo que pagar um boi aqui 230, ou seja, 225, 235, essa diferença, esse gap provavelmente vai sumir. Não falo só para Goiás, falo também para a MS, porque assim, a quantidade de plantas que foram habilitadas foram enormes, e são plantas gigantes, né? A gente fala também, citar como exemplo a planta de Diamantino, lá no MT do JBS, é uma big planta. Vamos usar a planta do Marfrig, ali no Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, é uma big planta, são tudo plantas que conseguem abater aí 1.500, 1.700 boi por dia, que estavam tudo subdimensionadas. Agora, a partir dessas habilitações, na minha cabeça, se eu fosse dono de frigorífico, eu ia correr onde o boi está mais barato. Ô Caio, na prática isso significa a redução ou até o fim do diferencial de base, que hoje a gente tem muito bem descrito aí no mercado? Eu acho que para o boi China, sim. É muito cedo para falar, né, Alexandre? Porque, assim, São Paulo sempre vai ter o seu diferencial de produção, de logística, isso tudo interfere. Mas é um diferencial que pode ficar muito mais curto, a ponto até de sumir em alguns estados que estão aqui mais perto, para esse animal, que é um animal para exportação para a China, né? E você já viu na prática alguma coisa parecida acontecendo? Já viu alguma referência dessa melhora de preços, desse estreitamento de diferencial de base acontecendo aí no mercado por conta dessas habilitações, Caio? Já vi, Alexandre, já vimos na prática, sim. A gente, assim, usando ainda o Mato Grosso do Sul como exemplo, a gente tinha 2 plantas habilitadas China no Mato Grosso do Sul. 2 plantas, uma planta boa, que é da Natura Frig, que está na cidade de Rochedo, e uma planta menor, bem menor, que está em Iguatemi. A partir da notícia das novas habilitações, essas plantas que já estão acostumadas, já estão com o fluxo já de exportação China, o que elas fizeram? Correram na frente. Então, nós chegamos a ter um diferencial de base zerado em alguns negócios. É óbvio que não é a média ainda, mas em alguns negócios nós temos diferencial de base zerado. Por exemplo, se eu pegar o melhor preço atingido, registrado dentro do aplicativo AgroBrasil, para o boi China no Mato Grosso do Sul, e pegar o pior preço de São Paulo, do boi China registrado dentro de São Paulo, a gente já tem os mesmos preços. Não é a média ainda, mas é um diferencial de preço anulado, é um diferencial de base já anulado. É interessante a sua teoria, Caio, até para ver o Brasil de outra forma como fornecedor de carne bovina, né? Vamos ver uma mudança talvez nesse processo de precificação de preços aí, de arroba, aliás. Exatamente. A gente pode usar até uma analogia se a gente for usar o mercado de milho. Mercado de milho há 7, 8, 10 anos atrás, no MT, São Paulo, milho aí de 30, 30 e pouco, MT, milho de 9, há 10 anos atrás. A partir do momento que você tem as indústrias de etanol moendo esse milho lá, e aí ela precisa desse produto, né, dessa matéria-prima para virar etanol, o diferencial de base entre MT e São Paulo para milho cai assim. Ele era, sei lá, 4 vezes o valor, hoje ele não é nem a metade. Então, quer dizer, a gente vai ver, fazendo essa mesma analogia, né? Então, a gente vai ver esse diferencial de base sumir, sim, provavelmente dentro de 2024. Talvez não suma, mas que ele encurte. A gente está muito acostumado a trabalhar com esse diferencial de base, né? Alto, né? Principalmente os estados mais longe, principalmente para MT, e vai sumir. Já existem alguns grandes contratos, por exemplo,
de grandes fornecedores, a gente sabe, o mercado pouco fica sabendo, mas a gente sabe de grandes fornecedores de animal com volume, de qualidade, para direcionar para a China, que está sendo produzido ali no meio sul ali do MT, sul para baixo do MT, que já pega Exalc de São Paulo. Os contratos para grandes fornecedores, eu estou falando de gente que abate, aí, que fornece para determinada indústria 25, 30 mil boi, 40 mil boi por ano, ele já faz o contrato CPE Estado de São Paulo. Então, quer dizer, já é uma realidade. Muito bem. A partir do momento que você tem muito mais planta habilitada, aquele cara não é só obrigado a vender para aquela indústria, porque vão ter mais indústrias comprando ali dentro, né? Então, a dinâmica passa a ser muito parecida, né? Agora, Caio, você fez um alerta que a gente precisa levar em consideração aí, a questão dos confinamentos em São Paulo. Qual que é a sua perspectiva de fim dos confinamentos por aqui, de perda de competitividade dos confinamentos por aqui, ou é só uma questão de adaptação à nova realidade? Eu acho que é mais uma questão de adaptação, né? Perde um pouco a eficiência, óbvio. Por exemplo, os confinamentos, os boitéis que tem ali na região de Presidente Prudente, eles têm muito fluxo de carcaça que vem do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem grandes pecuaristas com extensões de terras grandes, mas essas extensões para dentro do estado de São Paulo vira cana, é óbvio, né? Você acha pouca extensão de terra aqui com vaca, aqui dentro do estado de São Paulo, em um outro bolsão, e aí nós estamos falando de bolsão ali perto de São Paulo, pegando ali a parte ali da... como é que chama aquela região ali? Região que você vai ali quase para o Rio de Janeiro, ali você tem um bolsão de bastante vaca, mas tirando esses pontos, a grande produção de vaca fica para dentro do Mato Grosso do Sul, isso olhando ali a região oeste do estado, né? Você está falando do Vale do Paraíba ali, não? Paraíba ainda tem um bolsão de muita vaca ali, muita mesmo. Se eu não me engano, o segundo maior rebanho de vaca para dentro do estado de São Paulo, acho que o primeiro maior rebanho do estado de vaca para dentro do estado de São Paulo está ali na região ali do Vale do Paranaíba, por incrível que pareça. Mas assim, tirando isso, e também não é muita quantidade, mas tirando isso, a gente vê grandes pecuaristas com extensões de terra dentro do Mato Grosso do Sul, que trazem esse animal para ser engordado dentro do estado de São Paulo. Trazem por liminar, ou pagam um diferencial, ou pagam ICM, não importa muito, mas esse animal, essa carcaça acaba vindo terminar aqui dentro do estado de São Paulo, porque não faz sentido. O cara está vendendo um boi lá de 210, 215, ele pula a fronteira, questão aí de 150 quilômetros, o boi dele vale 15, 20 reais a mais. Então, essa carcaça, para mim, que vem de fora do estado para ser terminada aqui, provavelmente vai ser um pepino para quem está terminando o animal, ou para quem tem boitel, ou para quem tem confinamento para dentro do estado de São Paulo. Provavelmente vai ser um pepino. Ele vai buscar essa carcaça mais longe ainda, e aí nós estamos falando provavelmente Rondônia, norte do Pará, e vai ter que andar mais para buscar isso, mas provavelmente todos vão acabar indo buscar lá, então eu acho que vai ser um problema, de médio a longo prazo aí vai ser um problema, mas São Paulo ainda vai manter vai manter as suas vantagens, né, de preço, e isso provavelmente em algum horizonte aí nós estamos falando um pouco mais para trás, provavelmente ganha de novo o diferencial de base para os outros estados, e aí a gente não consegue enxergar quando isso vai acontecer, mas acho que a curto e a médio prazo a tendência são diferenciais de base subindo. A gente tem a região aqui de Ribeirão Preto, que o pessoal se alimenta muito dessa carcaça que vem de Goiás ou de Minas, ou até mesmo do MT, também vai sofrer com buscar uma carcaça mais barata também, porque na teoria essa carcaça provavelmente vai ficar dentro do seu estado para ser terminada, né? A partir do momento que você tem essa elevação de preço no gordo, né? Mas daí, se você tem essa elevação no custo também, você tem uma média de preço mais acima, né, Caio? Ou pelo menos uma diminuição na pressão do preço, né? Como assim? Não entendi. De qual estado você está falando? A gente está falando de São Paulo, dos confinadores de São Paulo. Vai ter um custo maior para se produzir por conta de ter maior competitividade de buscar esse boi magro, esses animais, certo? Diante de um custo maior, não dá para pressionar preço por aqui, né? Ou seja, você cria um piso aí, uma base aí de preço, certo?
Um limitador. Por Um isso que eu acho limitador. que o segundo ponto que eu acho que a arroba está muito próximo aí de uma estabilidade seria exatamente esse. Isso que É. você acabou de falar. Você cria um piso, né? A partir do momento que você tem os outros estados subindo, você cria um piso aqui dentro do estado de São Paulo que você não consegue romper, né? Mas, assim, de modo geral, fica complicado o pessoal manter esse alto fluxo de boi magro, de carcaça magra para vir terminar aqui dentro do estado de São Paulo, né? Que assim, mas isso aí São Paulo passa a ser mais bem, a valer mais dinheiro, porque por conta de logística e tudo, mas assim, será que até quando? Mas a indústria, a grande indústria, vai arbitrar essa diferença, né? Ela não vai ficar pagando mais caro aqui, sendo que ela tem, entre aspas, mais abundância de carcaça para buscar em outro estado, sendo que vale o mesmo para ela trazer, colocar num navio e jogar lá dentro da China. Muito bem. Caio, temos perguntas aqui dos internautas. O pessoal da PPM está perguntando o seguinte: muito se fala em China, mas e a Europa? Como andam as nossas vendas para lá? E quais as expectativas para esse mercado em relação a preços, enfim? A Europa, eu acho que é o continente que melhor paga, né? E são habilitações também, se eu não me engano, as habilitações também tem que estar na indústria e na parte de quem produz, né? São habilitações um pouco mais melindrosas para acontecer, mas o volume ajuda, né? Mas o grande volume, né, o diferencial que faz aí é o diferencial da China, né? É o volume que a China carrega, né? É óbvio que a gente tem que abrir o leque, o share de exportação tem que ser cada vez maior, mas assim, não é o que vai fazer no fringir dos ovos, não vai ajudar na composição de preço, é óbvio, mas não é o que faz mudar o preço, né? Agora, a característica que a gente tem percebido aí é de continuidade de pressão por conta da China, né? China pressionando o preço aí cada vez mais, né? Não vai deixar de comprar, mas vai apertar o preço, Caio. Parece que a China aprendeu a lidar com o Brasil, né? Ela vem mantendo a par e passo. Acho que enquanto o Brasil não diminuir essa oferta, essa produtividade, né? E faltar carne, e isso faltar carne para o mundo, né? Ou seja, um próximo ciclo, provavelmente a China vai a par e passo com o que está pagando o mercado interno. Boa. O José Mendes pergunta o seguinte: quando o boi gordo voltará ao preço dos R$ 280 e o bezerro a 2.000? Na Chapada Diamantina, lá na Bahia, o bezerro hoje está sendo negociado a 1.100. Já começou a melhorar, né, o bezerro, pelo menos? O bezerro já bateu um vale. Ele já bateu um vale, ele já pôs a cabeça pelo menos para cima do vale. Ele já está com a ganacha dele, já está um pouquinho para cima do vale aí, pelo menos. Assim, eu acho que respondendo a pergunta dele, a gente teve há 3, 4 anos atrás, acho que o principal gargalo, o principal motivo que fez o boi arrancar, dar aquela arrancada toda e levou o bezerro, não foi só o ciclo de descarte de fêmea que tinha acontecido e tinha pouca mercadoria. O principal motivo, isso é a opinião que eu carrego e bato na tecla, o principal motivo foi a gripe suína que aconteceu na China, dizimou o rebanho. A China precisa abastecer e alimentar muitas cabeças, muitas bocas, são bilhões de pessoas, e a China caiu no colo do Brasil. O Brasil estava pronto para atender, mas não tinha tanta quantidade, e foi aquele choque de demanda que aconteceu. Hoje o choque de demanda não existe, a gente preparou, a gente reabriu vários confinamentos. Há 6, 7 anos atrás, você andava aqui, o que tinha era confinamento parado. Hoje você não vê mais praticamente confinamento parado. Então, assim, a gente se preparou também, né, para oferecer essa carne. Então, assim, pensar nesses preços que nós tivemos lá para trás, único e exclusivamente em cima de uma virada de ciclo, eu acho que é pouco gatilho para levar o bezerro para aquele patamar de preço de novo. O Zé Ricardo de Luca está dizendo que aqui em São Paulo ainda compramos desmamas brancas macho a R$ 1.600. Isso aí. Isso aí. Fêmea de 1.300, um machinho de 1.800, 1.600, é isso aí. Agora, eu não sei se eu entendi a pergunta da Maria Clara, mas enfim, vamos lá, vamos tentar responder para ela aqui também. Por que é usado o valor do boi que é exportado para a China, enquanto temos outros mercados, como Estados Unidos, Emirados Árabes,
e até Taiwan, eu acho que é isso, pagando mais caro pelo nossa carne e só se usa como referência o valor mais baixo, Caio. Por conta de volume também, né? Eu imagino. Um dos motivos é que só a China leva 65% de tudo que a gente exporta. Isso é um bom motivo. Então, já que a gente está falando de formação de preço, vamos pegar a maior share que tem, que é o que mais mexe nessa formação de preço, para usar como exemplo, né? Mas você tem Estados Unidos pagando bom preço, você tem Emirados Árabes pagando bom preço, você tem o continente europeu, né? Os países europeus que pagam os melhores preços. Você tem, sei lá, tem Japão, que nós estamos abrindo também, que deve estar pagando bons preços. É que a fatia é tão irrisória, né? Por isso que acho que não fica tão na pauta, né? O Fábio Silva pergunta o seguinte, Caio, na sua opinião, tem muito gado no estado de São Paulo? Tem. Na minha opinião, tem bastante gado. Tem bastante gado. Tem bastante carcaça que vem de outros estados para ser terminada dentro do estado de São Paulo. Tem bastante, sim. Um dos motivos é esse diferencial de base que a gente estava comentando ao longo da entrevista. O que pode mudar agora daqui para frente, então. Provavelmente. Muito bem. Bom, as perguntas estão chegando aqui, Caio, não param de chegar. Enfim, infelizmente o nosso tempo aqui está esgotadíssimo. Mas eu quero agradecer o pessoal aqui do YouTube que está participando com a gente pelo chat do YouTube, mandando as perguntas. Muito obrigado. Não se esqueçam de fazer a inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Não se esqueçam também de deixar seu like, seu joinha aqui para a gente. Obrigado pela participação. E ao Caio Junqueira, meu agradecimento também, Caio, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, explicando o que está acontecendo com o mercado e trazendo aí cenários novos e possíveis de precificação da arroba, principalmente com essa mudança aí que houve nesse início de ano em relação às ofertas. Volte sempre, Caio. E, obviamente, produtor que está conectado com a gente, não se esqueça de olhar aí o aplicativo, né, Caio? É isso aí, ia fazer o meu jabazinho aí, ia baixar o aplicativo AgroBrasil. Se você já tem, usar o aplicativo AgroBrasil para registrar, né, que essa economia compartilhada que dá tanta assim, informação para quem está nesse ambiente, né, e quanto mais pessoas a gente tem, quanto mais pessoas usando e registrando, maior a quantidade de informação, melhor a quantidade de informação, melhor as tomadas de decisões para todo mundo que interage naquele ambiente ali do aplicativo, né? Então fica aí também o jabazinho do Caio aí para todo mundo abaixar o aplicativo AgroBrasil com Z no final. E assim, é sempre uma satisfação estar falando com vocês. Quem tiver mais perguntas que a gente ficou sem responder aí, tem o maior prazer em responder, é só mandar ali dentro do aplicativo, o aplicativo dá pessoal abaixar e escrever dentro do aplicativo, né? Então, escreva alguma coisa ali, a gente vai tentar interagir com todo mundo. É sempre uma satisfação estar falando com vocês aí, Alexandre. Legal, Caio. E olha só essa consideração do Luciano de Souza, lá de Confresa, no Mato Grosso. Confresa teve um frigorífico JBS habilitado também, Caio. Ele diz que por lá, na região dele, houve uma estabilidade de preço na arroba e uma pequena melhora até para a arroba da vaca, que passou de 170 para 175 reais. No futuro, aqui a JBS deve só matar novilha e boi para exportação, com essa mudança da habilitação do frigorífico, né? É isso aí. Respondendo a pergunta dele, é um silêncio ensurdecedor que aconteceu depois dessas habilitações, né? Fica tudo meio que um silêncio, né? O pecuarista querendo um pouco mais, o frigorífico com medo de ir, porque você pensa a gana que não estão essas indústrias de virar a chave, né, para produção e mandar para lá, que é lá que está o dinheiro, né? Então, assim, acho que um tateando o outro, né? Tá como se fosse uma caçada e ninguém está querendo fazer muito barulho, não, mas, assim, ligar os pontos, né? A gente não vai correr muito disso, né? Muito bom. Caio, meu caro, muito obrigado. Volte sempre, viu? Obrigado a todos, uma boa tarde para todos. Valeu. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente, trazendo informações e trazendo cenários novos possíveis para a precificação da arroba. Na opinião do Caio, temos já um fundo de poço sendo desenhado para os preços. Teoricamente, na análise do Caio, não teremos aí aquele vale, né, que costumamos ver principalmente
nesse finalzinho de safra, quando a pastagem perde a qualidade e você tem uma oferta maior de animais pressionando as cotações? Por dois motivos. Segundo o Caio, a safra diluída por conta do clima, por conta do El Niño, já acabou trazendo um pouco, antecipando um pouco desses animais para esse primeiro trimestre do ano, tanto que no primeiro bimestre, quando a gente já tem quantificado aí em números abates, a gente teve um crescimento de quase 30% no volume de abates. Essa é uma primeira explicação. E uma segunda explicação é o fim do diferencial de base a partir daí das habilitações de novos frigoríficos em estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, enfim, estados que teriam aí um diferencial de base com São Paulo por conta da necessidade de São Paulo ser o grande fornecedor de carne aí para a China. Teoricamente, com essa diluição de mercados, a gente tem o fim, ou pelo menos uma redução desse diferencial de base, o que pode também dar uma estancada aí, na queda, na baixa dos preços, evitando uma pressão maior aí para a arroba também nesse final de safra. Enfim, todas as explicações estão nessa conversa com o Caio Junqueira da Cross Investimentos. E antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como é que estão os números lá na B3, Mercado Futuro. De olho na tela, a gente vê que é um mercado sem um rumo definido. Março 231,60, alta de 0,13%, abril 229,55, queda de 0,13%, o maio R$ 229,00, estabilidade, e o junho R$ 230,60, alta de 0,26%. Mas muito em linha com o que o Caio falou, olha aí, uma oscilação muito pequena em relação ao vencimento março, que já está praticamente encerrando, né? Temos agora aí a última semana de negociação, para junho, que é o pico aí da entre-safra, ou maio, que é o pico da safra, na verdade, e junho já é o início da entre-safra. Temos muito pouca diferença na precificação da arroba. Será que estamos de fato no fundo do poço? Vamos esperar para ver. Indicador CPEA, R$ 232,20, encerramento de ontem, com uma alta de 0,09%, é isso mesmo, 0,09%, encerramento de ontem positivo, mas com uma alta bem pequenininha, uma ligeira mudança aí no indicador. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.